O logo do TRE é composto pelo círculo celeste com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo escrito: aguarde instantes, iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela na barra azul, 26ª Sessão Judiciária Ordinária de 25 de abril de 2023. Imagem ampla do plenário, onde podemos ver fileiras de assentos pretas com encosto de braço amadeirado do lado direito e do lado esquerdo. Ao lado esquerdo podemos ver algumas pessoas espalhadas nos primeiros assentos e ao lado direito apenas uma mulher na primeira fileira. Ao fundo estão as tribunas, onde estão acomodados os desembargadores, a tribuna principal, a tribuna na direita e na esquerda. Atrás da tribuna principal, 2 bandeiras do Brasil, parede amadeirada do tribunal, do lado esquerdo e do lado direito, 2 telões. Em sua mesa, desembargador João Lages, à sua frente a tela de seu computador, do lado esquerdo a secretária judiciária o auxiliando, à sua direita seu microfone, ao fundo a parede de madeira do tribunal e a bandeira do Brasil, agora apenas o desembargador João Lages em sua mesa. O desembargador está vestido com sua toga, usa óculos de armação preta, é um homem de pele clara e cabelo escuro curto. Também que estão conosco aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Estão em atividade acadêmica, né? Prática forense, que certamente é uma disciplina que o Carmo faz isso muito bem, ele traz os estudantes para dentro das instituições da justiça, porque vocês vão se familiarizando, né, com essa operatividade do direito. Então, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sintam-se em casa. Minhas senhoras e minhas senhores, meus Imagem senhores ampla do plenário, podemos ver uma mulher chegando. Declaro aberta essa nossa sessão à sua mesa, o desembargador João ordinária do Lages TRE do fazendo Amapá leitura dos papéis dispostos hoje, em cima da sua mesa. Híbrida, né, por videoconferência, já que temos justificadamente o doutor Pablo, que é membro do Ministério Público Eleitoral, e o doutor Mário Júnior, que é juiz eleitoral da classe do juiz federal. Imagem do plenário, todos os desembargadores acomodados em seus lugares. Fora da sede, justificadamente. E presente aqui em sua mesa, o desembargador João Lages fazendo leitura dos papéis. Matias, a juíza Paola, o juiz Orlando, o juiz imagem do plenário. Né, estão presencial juntamente comigo. Novamente, imagem direcionada à mesa do desembargador João Lages, fazendo leitura dos papéis. Declaro-a aprovada. Teremos hoje sessão judicial e sessão administrativa. Começaremos, então, pela pauta judicial. Chamo a julgamento o item 1 da pauta, é o recurso criminal eleitoral número 0600-827 de 2020. A origem é Vitória do Jari, do Amapá. O relator é o ilustre desembargador Carmo Antônio. Revisor é o juiz Matias Neto. Recorrente é Gleison Guedes Santos. Patrocinado pelo advogado Gilberto de Carvalho Júnior e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Atuarão nesse julgamento, além do relator Carmo Antônio, os vogais Mário Júnior, Normande Souza, Paola Santos, Orlando Vasconcelos e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Senhor presidente, imagem do plenário, na tribuna ao centro, desembargador João Lages, ao seu lado direito, secretária judiciária Milene, à sua mesa, desembargador Carmo Antônio, fazendo leitura na tela de seu celular que está na sua mão direita, à sua frente o monitor de seu computador, ao fundo parede amadeirada do tribunal, desembargador Carmo Antônio está vestido com sua toga, é um homem de pele parda e cabelos grisalhos. 5º e 11, inciso 3º da Lei 6.091/74, que é transporte irregular de eleitores, e aplicou a sanção de 4 anos de reclusão, que é o mínimo legal, e 200 dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 salário mínimo e também por prestação de serviço à comunidade pelo período de 3 anos. Alegou que, na audiência de instrução, foram ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela acusação, que são policiais civis que efetuaram a prisão do apelante, que os eleitores supostamente aliciados não foram ouvidos nem pela autoridade policial, nem pelo juízo, que a abordagem ocorreu às 17h30, quando todos já haviam votado, e que a Justiça Eleitoral não forneceu transporte para a comunidade do aterro do Muriacá
para a vitória do Jari após o encerramento do pleito, sendo que todas as pessoas que precisassem deslocar para aquela localidade deveriam fazê-lo por transporte particular. Disse também que é irmão de uma das pessoas transportadas, que a carona até Conceição do Muriacá partiu de um pedido das pessoas transportadas ao proprietário do veículo, e não por oferecimento do apelante. Por fim, pediu a absolvição por ausência de provas. E a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. Relatório, não haverá Imagem sustentação ampla do oral, plenário, passa a palavra um ao homem ilustre alto doutor de Pablo, camisa social azul e Ministério Público calça Eleitoral, social para a preta, manifestação. se direcionando a uma das fileiras Obrigado, e se presidente, acomodando em um dos excelentíssimo assentos. presidente, excelentíssimo Em vídeo relator, chamada excelentíssimos Procurador do senadores, Ministério Público, senhoras e Dr. senhores, Pablo, ao o Ministério fundo Público parede Eleitoral branca reitera o desfocada. parecer, e vou Dr. Pablo é permitir um fazer homem de uma pele breve, clara, cabelo liso escuro, barba escura, de algumas está vestindo circunstâncias terno preto e óculos relevantes de para os armação limites do preta. presente processo. O primeiro é que o transporte de eleitores é um fato notoriamente proibido. A lei veda, a não ser em hipóteses muito específicas, o que não é o caso do presente processo, e essa proibição ela é de conhecimento de toda e qualquer pessoa que participa da eleição, inclusive candidatos e apoiadores. Fixada essa primeira premissa, que ela deve iluminar o segundo ponto a ser observado por ocasião da análise desse processo, que é a prova que foi colhida ao longo dos autos, ou estándar probatório a partir do qual há de ser analisada a prova colhida. E aqui, cumpre rememorar que nenhum juízo, por certo, é um juízo de certeza absoluta, e os processualistas, tanto na seara civil quanto na seara penal, estão aí para, por inúmeros fundamentos, afastar o conceito de certeza absoluta. Mas há de se ter em mente que a reconstrução dos fatos do processo gera uma percepção, e essa percepção, ou sobre essa percepção, é que o estándar probatório há de se assentar. No caso aqui, todos os elementos colhidos, inclusive, e aí eu entro no terceiro ponto, que é a análise da prova contida nos autos, todos os elementos colhidos, inclusive provas documentais consistentes nos autos que consubstanciaram o oferecimento da denúncia, do inquérito policial, os depoimentos colhidos em sede extrajudicial e judicial convergem para algumas circunstâncias que são sintomáticas. Entre elas, o absoluto desconhecimento entre as pessoas que estavam, entre o transportador e as pessoas que estavam sendo transportadas, a existência de material de campanha no interior do veículo, e isso foi confirmado, como dito, por diversas testemunhas que foram ouvidas em sede policial. Vou poupar o tribunal da leitura desses depoimentos, mas a sentença fez uma análise minudente de tudo aquilo que consta nos autos. E a conclusão da sentença é irretocável. Houve sim o oferecimento de transporte, houve sim a condução ilícita de eleitores no dia da eleição, conduta essa que tem uma consequência penal, que é exatamente aquela que foi determinada na sentença. Com essa manifestação, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado. Perfeito. Eu devolvo a palavra ao relator. Presentes os pressupostos de A sua admissibilidade, mesa, excelência, desembargador conheço Carmo o Antônio, recurso. fazendo Tá leitura conhecido, na Vossa tela do Excelência seu pode prosseguir. computador. No que diz respeito ao mérito, a sentença do juiz analisou com profundidade as provas colhidas nos autos. A fundamentação utilizada pela sentença impugnada asseverou que o transporte de eleitores é fato incontroverso e as provas produzidas demonstraram a existência do especial fim de agir eleitoral. E, em síntese, o que o juiz deixou registrado na sua sentença? Ele diz que o réu, Gleison Guedes dos Santos, em seu interrogatório, que a mídia está anexa, disse:
que é motorista, que reside em Vitória do Jari, que trabalha na Secretaria de Saúde de Vitória do Jari como servidor contratado, que nunca respondeu a nenhum processo e que no dia 15 de novembro de 2020, no dia da eleição, estava em Vitória do Jari e que dirigia um veículo da marca Fiat, modelo Siena, que foi abordado pela polícia quando estava dirigindo o veículo por volta das 17 horas, transportando 7 eleitores de forma irregular, que afirmou que estava em sua residência quando o dono do carro pediu para que ele fizesse um frete, que não sabe o nome do dono do veículo, que o dono do veículo pediu para transportar os passageiros para suas casas, que não sabia que os passageiros eram eleitores, que não se recorda se disse para os policiais que os passageiros eram seus amigos, dentre outras coisas. Resumidamente, está demonstrado que ele estava dirigindo, ainda com a palavra, desembargador Carmo Antônio, fazendo leitura na tela do seu celular. O que estava acontecendo. Mas, para que fique caracterizado o transporte irregular, basta para a caracterização quanto ao elemento subjetivo do crime, de acordo com a jurisprudência, a adequação típica da conduta ao crime do artigo 11, 13, combinado com o 5º e 10 da Lei 6.091 de 74. Por quê? A lei diz que, além do dolo, que a doutrina antiga chamava de dolo genérico, também o dolo específico, que é o especial, hoje nós entendemos como especial fim de agir, ou elemento subjetivo especial do injusto. E esse caso em específico é o desejo de cooptar o voto do eleitor, violando o livre exercício do sufrágio. Então, material farto, inclusive a quantidade de santinhos encontrados no carro, tudo isso foram elementos que convenceram o juiz e também me convenceram como relator que a sentença está adequada. Materialidade provada, autoria provada, dosimetria adequada ao fato, inclusive substituída por pena restritiva de direitos, houve o pagamento de um valor correspondente a um salário mínimo e também 3 anos de prestação de serviço à comunidade, que penso que é muito mais adequada do que a prisão de 4 anos. Então, por todas essas razões e mais algumas que eu alinhava no meu voto, excelências, eu voto para negar provimento ao recurso. Perfeito. Como vota o juiz Mário Júnior? Imagem ampla do plenário, informações escritas na barra azul no canto inferior da tela. Souza. Origem Também Vitória do acompanho, Jari, excelência. barra P, Paola relator Santos. juiz Carmo Acompanho o Antônio. relator. Primeira pauta de Orlando julgamento da Vasconcelos. 26ª Acompanho, senhor sessão presidente. judiciária Eu também ordinária acompanho, de anuncio o 25 resultado de 4 de TRE, por 2023. unanimidade, conheceu Imagem e negou o direcionada provimento ao desembargador recurso João por respeito Lages, do quem voto está em sua mesa ilustre. fazendo leitura. Ah, Ao faltou o lado revisor direito, a Matias, perdão, secretária Matias. judiciária. Perdão, passei pulando aqui. Vossa Excelência também Imagem acompanha? ampla do plenário, fileiras Sim, vazias ao presidente, lado acompanho. direito, ao Perdão, lado então, esquerdo no podemos ver momento. algumas pessoas acomodadas. Aí já está anunciado o Imagem resultado. direcionada ao desembargador João Lages, que encontra em sua mesa. Superado esse, vamos aos itens 2, 3 e 4, então, são os julgamentos em conjunto, não é isso, doutora Paula? Exato, presidente. Faço o pregão do item 2, é a ação rescisória número 06.068 de 2022. O autor era Aristides da Silva Lopes, réu Ministério Público Eleitoral. O agravo regimental no agravo na ação rescisória 06.068 de 2022, agravante Aristides da Silva Lopes, agravado Ministério Público Eleitoral. E o agravo regimental na ação rescisória número 06.068 de 2022, agravante o Ministério Público Eleitoral e agravado Aristides da Silva Lopes. Comporão este julgamento, além da relatora, a doutora Paula Julien, os juízes Orlando Vasconcelos, Carmo Antônio, Mário Júnior, Normande Souza e João Lages. Mário Júnior, Matias Neto e Normande Souza e João Lages. A ilustre relatora está com a palavra.
Imagem do Excelentíssimo plenário, senhor informações presidente, no canto inferior ilustres da pares, tela, julgamento ilustre conjunto, agravo representante regimental do na Ministério ação Público rescisória. Eleitoral, Em sua a mesa, todos que doutora nos Paola, acompanham fazendo pelo leitura canal na do tela do seu YouTube computador, e aos à sua estudantes frente aqui seu presentes. microfone, do lado esquerdo um Cuida-se os calendário, autos de ação ao fundo rescisória, parede com amadeirada pedido do de tribunal. tutela de urgência, Doutora Paola é uma ajuizada mulher por de pele Aristides da clara, Silva Lopes, cabelo condenado liso, por este curto na colegiado, altura dos nos autos da ombros, escuro, representação está vestida com sua 0601, toga. 584-36 de 2018, em razão de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2018, oportunidade a que concorreu ao cargo de deputado federal. O acórdão do TRE 6.712/2019 julgou procedente a representação, cassou o diploma de primeiro suplente do autor, tornando-o inelegível, e impôs multa no valor de R$ 53.205. O Ministério Público Eleitoral interpôs agravo, no qual sustentou, primeiramente, a impossibilidade do manejo de ação rescisória no âmbito dos tribunais regionais eleitorais, nas hipóteses em que a discussão versa exclusivamente acerca de matéria eleitoral. Destacou que a Lei Complementar número 86, de 1996, que introduziu a ação rescisória nesta especializada, outorgou tão somente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para julgamento da referida ação, conforme se verifica no artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Destacou o entendimento fixado pela Corte Superior no sentido do não cabimento de ação rescisória perante os regionais e ainda a expressa disposição do artigo 42, inciso 5º, do Regimento Interno do TRE Amapá, que estabelece que somente se admite o ajuizamento dessa espécie em casos de matéria não eleitoral, de modo que não seria admissível no caso em análise, porquanto se trata de inelegibilidade decorrente da prática de captação ilícita de sufrágio. Pontuou que a decisão que deferiu a tutela de urgência violou a coisa julgada e o princípio da colegialidade, porque, monocraticamente, suspendeu os efeitos da decisão transitada em julgado, proferida pelo plenário da Corte, comprometendo a segurança jurídica e a estabilização das decisões colegiadas. Afirmou que não estão presentes o fumo bonis iuris e o periculo in mora para fundamentar a concessão de tutela de urgência, posto que o devido processo legal foi obedecido e os direitos à ampla defesa e ao contraditório foram assegurados em todo o trâmite da representação que culminou na condenação do requerente. Alegou ainda que a presente demanda possui caráter eminentemente protelatório, na medida em que o agravado já havia ajuizado nesta Corte ação declaratória de nulidade, processo número 0600-04411-2022, a qual foi extinta sem resolução do mérito e transitou em julgado em 19 de maio de 2022. Ressaltou que, em 7 de março de 2022, o ora agravante ajuizou, sob os mesmos fundamentos de mérito, perante o STF, reclamação constitucional, em que, em decisão de relatoria do ministro André Mendonça, negou o seguimento à reclamação, o que denota abuso do direito pelo autor. Pontuou que, na ação rescisória número 259, o TSE reconheceu a adequação da ação rescisória, tendo como objeto o acórdão regional, sendo a competência para julgamento do TRE que proferiu a decisão. Colacionou alguns entendimentos da Corte Superior nesse sentido. Eu não sei se para vocês, mas aqui o arquivo ele tá em branco, aí no sistema. No sistema não aparece, doutora. O arquivo ele sumiu aqui. Para a gente aparece aqui, Paulo. Para mim aparece. Imagem ampla do plenário, a secretária judiciária Milene se levanta, caminha para o lado esquerdo. Assistência, né, para ver o que aconteceu. Alguma falha de comunicação aí. Aqui. Está todo em branco. Ela parou aqui. Esses dias eu peguei também um processo, eu fui querer ler no celular, lá no Tribunal de Justiça. Secretária Judiciária Milena auxilia a doutora Ariadna Alencar. Uma questão igual quando a gente viaja de avião, eu gosto de levar tudo impresso, inclusive eu levo na mão a carteira de identidade, porque uma vez eu precisei utilizar aquela carteira eletrônica, né, do celular, a identidade eletrônica, e não consegui, porque deu falha quase no embarco. Então, aí para nossa assistência, né, dos nossos estudantes da Unifap. Ainda com a visão ampla do plenário, podemos ver a doutora Milene caminhando de volta para o seu lugar. Do doutor Aurenei Brito, é presidente da Ordem dos Advogados do
do Brasil, na seção Amapá. Muito nos honra, doutor Aurinei, já lhe recebo, tá bom? Com todas as honras que a casa deve fazer ao presidente da nossa seccional da Ordem. Seja muito bem-vindo. Doutora Paula, tudo ok aí? Tudo ok, agora está normal. Aqui. Ok, vamos lá. Continuando. Ressaltou que em 7 de março de 2022, o ora agravante ajuizou, sob os mesmos fundamentos de mérito perante o STF, reclamação constitucional, em que a decisão da relatoria do ministro André Mendonça negou seguimento à reclamação, o que denota abuso de direito do autor. Ao final, requereu conhecimento e provimento do agravo para que seja revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência e extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 do CPC. O agravado apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da decisão. O então relator, em juízo de retratação, entendeu pela aplicabilidade da súmula 33 do Tribunal Superior Eleitoral, revogou a decisão agravada e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. Aristides da Silva Lopes interpôs agravo e defendeu a competência do TRE para julgamento de ação rescisória. Argumentou que a competência exclusiva do TSE só se coaduna quando a própria Corte analisa o mérito da causa de inelegibilidade. Nos casos em que não aprecia a questão fática e substancial, a competência passaria aos regionais, pois se trata de decisão irrecorrível que trata de inelegibilidade. Pontuou que na ação rescisória 259, o TSE reconheceu a adequação da ação rescisória, tendo como objeto acordo regional, sendo a competência para julgamento do TRE que proferiu a decisão. Colacionou alguns entendimentos da Corte Superior nesse sentido. Defendeu que o artigo 22, a linha J do Código Eleitoral, deve ser interpretada extensivamente, pois o legislador falou menos do que deveria ao não abarcar os TREs no âmbito dessa competência, razão pela qual a previsão expressa nesse sentido no projeto do novo Código Eleitoral. Argumentou que o agravante ajuizou anteriormente nesta Corte, querelas notales, cuja inicial foi indeferida com fundamento na inadequação do manejo daquela ação para rescindir decisão transitada em julgado. Destacou que há excesso de formalismo na apreciação das nulidades aventadas pelo agravante, as quais deveriam ser analisadas e reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em razão da natureza absoluta decorrente da inadmissibilidade de prova ilícita que muniram a inicial. Sustentou que a ação rescisória encontra fundamento legal no CPC e que, no âmbito eleitoral, as hipóteses de cabimento são ainda mais restritas. No caso em tela, a rescisória é admissível, na medida em que houve condenação por órgão colegiado que transitou em julgado e resultou na inelegibilidade do agravante. Todavia, a decisão afrontou dispositivos constitucionais e a jurisprudência do STF, que não permite que denúncias anônimas possam, por si só, embasar medidas invasivas, como interceptação telefônica e busca e apreensão. Afirmou ainda que surgiu prova nova, cuja existência era ignorada, consistente na mensagem de texto encaminhada a Aristides e por remetente desconhecido, que confessa ter se utilizado do aplicativo WhatsApp Fake para forjar falsa denúncia enviada ao MPE para prejudicar o candidato representado na campanha das eleições de 2018. Ao final, requereu conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e, no mérito, pugnou pela procedência da ação rescisória. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral destacou que o agravante demonstra má-fé e insubordinação às decisões dessa regional e se utiliza dessa espécie de sucedâneo recursal que não encontra amparo na esfera de atuação dos regionais, em razão de expressa disposição do artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Destacou inúmeros entendimentos do TSE no sentido de inadmissão de ação rescisória em face de decisões proferidas por cortes regionais, que resultaram na súmula 33 daquela corte. Salientou ainda que o disposto no artigo 42, inciso 5º do Regimento Interno do TRE-MAPA, reafirma de maneira expressa o entendimento do TSE. Ressaltou que ao agravante foi assegurado contraditório e ampla defesa durante todo o processo, que resultou na cassação do diploma e, por consequência, na inelegibilidade, de forma que os fundamentos trazidos se mostram mera ficções jurídicas e inconformismo e possuem caráter protelatório. Pontuou que as teses relativas a excesso de formalismo e violação de normas constitucionais devem ser debatidas no local adequado, que não é o âmbito da ação rescisória. Ao final, pugnou pelo não provimento do agravo. Em 21 de 11 de 2022, o agravante veio aos autos suscitando incidente de arguição de inconstitucionalidade pela via difusa, com o intuito de que seja dada a linha J do inciso 1 do artigo 22 do Código Eleitoral interpretação conforme a Constituição,
de forma a possibilitar o manejo de ação rescisória contra pronunciamento das Cortes Regionais Eleitorais a serem julgadas originariamente pelo TSE, ou que se reconheça a competência dos próprios tribunais regionais para processar e julgar a ação rescisória de seus próprios julgados, por meio de interpretação conjunta do artigo 102, inciso 1, a linha J, artigo 105, inciso 1, a linha E, e artigo 108, inciso 1, a linha C, todos da Constituição. Argumentou que a súmula 33 do TSE não impede expressamente o manejo da ação rescisória em face de decisões proferidas pelos tribunais regionais eleitorais. No entanto, surgiu um entendimento jurisprudencial excluindo eventual competência da Corte Regional, chegando-se à conclusão inconstitucional de que são irrecidíveis os julgados dos regionais, de modo a violar o devido processo legal, os princípios do acesso à justiça, da isonomia, da inafastabilidade do judiciário, além de acobertar o erro judicial e a vedação de ostentação de provas ilícitas. Frisou que não há motivos com amparo constitucional para que se defenda que as decisões dos TREs sejam irrescindíveis, enquanto as decisões do TSE são passíveis de relativização no trânsito em julgado através de ação rescisória, sendo que, quando a Constituição Federal tratou da organização da Justiça da União, instituiu igualmente a ação rescisória para desafiar decisões das Cortes Superiores e das instâncias de primeiro e segundo grau da Justiça Comum. Sustentou que a impossibilidade da utilização da ação rescisória não pode prevalecer ante a inconstitucionalidade e a lesão a preceito fundamental, evidente ocasionada por omissão legislativa e por constrições judiciais interpretativas que prejudicam e inviabilizam o direito fundamental do acesso à justiça. Ao final, requereu o acolhimento do incidente. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral asseverou que a ausência de previsão normativa de cabimento de ação rescisória em face de decisões de tribunais regionais eleitorais acerca de inelegibilidade configura a legítima opção legislativa, aceita e reafirmada pela Justiça Eleitoral, sem que, para tanto, exista qualquer embaraço constitucional. Além disso, frisou que, diferentemente do que ocorre com o STF, o STJ e os tribunais regionais federais, para os quais o Constituinte fixou a competência para processar e julgar originariamente a ação rescisória de seus julgados, e não existe na Constituição da República previsão equivalente para tribunais regionais eleitorais. Destacou ainda que a previsão ou não de competência para julgamento de ação rescisória no âmbito de justiça eleitoral está dentro do espaço de livre conformação do legislador. Legislador que, no momento, preferiu restringir a ação rescisória aos acordos do TSE que versam sobre inelegibilidade. Por fim, reiterou a manifestação anterior e pugnou pelo não provimento do agravo e a consequente improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Em 24 de abril de 2023, foi juntada aos autos decisão prolatada pelo excelentíssimo presidente desta Corte, no processo 0600-09352 de 2022, reconsiderando a decisão que julgou prejudicado o agravo interposto naqueles autos, sob o fundamento da perda superveniente do objeto, para manter a suspensão da liminar anteriormente deferida até o julgamento da decisão de mérito da causa principal. É o relatório. Vamos ouvir o Ministério Público Eleitoral. Doutor Pablo, Imagem Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, Em vídeo excelentíssimo chamada presidente, excelentíssima Procurador do relatora, Ministério Público, Dr. jogadores, Pablo. senhoras e senhores. Dr. Pablo Vou tentar agora está usando o sintetizar fone aqui, de ouvido, o conteúdo da falando no manifestação microfone do ministerial fone de ouvido. que consta nos autos. Em síntese, existem três processos, a representação na origem, que condenou o ora autor da rescisória pelo artigo 41A da Lei 9.504, existe a ação rescisória e a suspensão de segurança em razão da liminar inicialmente proferida nessa ação rescisória. Para além desses três processos, cumpre registrar que no processo de origem, na representação de origem, houve a condenação por essa corte, houve um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o qual não foi admitido. Em relação a essa decisão inicial, houve a apresentação de agravo, o TSE confirmou a decisão, houve a apresentação do recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento monocraticamente e, posteriormente, pelo plenário. Com o trânsito em julgado, houve a interposição de uma reclamação constitucional, a qual foi negada a liminar. Diante dessas circunstâncias, o autor da rescisória ingressou perante o TRE com uma ação de querela nullitatis, uma ação anulatória e a ação rescisória. Esse processo representa a via crucis que o Ministério Público Eleitoral precisa encontrar para afirmar uma condenação na Justiça Eleitoral.
O que se deu aqui, ou o que há aqui, é uma tentativa explícita de procrastinação de uma decisão que seguiu os ritos processuais adequados. E a parte tenta, a todo modo, embaraçar a efetividade jurisdicional. No que se refere especificamente à rescisória e aos agravos que estão sob apreciação nesse momento, o Ministério Público Eleitoral afirmou inicialmente, logo após a concessão da liminar, que essa ação não é cabível perante os TRS. E afirmou esse entendimento a partir da lei, a partir da súmula 33 do TSE, a partir de diversos julgados daquela Corte Superior, todos uníssonos em afirmar o não cabimento do recurso da ação rescisória nessas hipóteses. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar essa impossibilidade. O autor da ação rescisória ainda tentou, não ele, mas casualmente, o mesmo advogado que o representa e representou uma agremiação partidária perante o Supremo Tribunal Federal, ingressou com uma DPF, a ação essa, a DPF essa, que foi também rejeitada monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Eleitoral trouxe aos autos o julgamento proferido por aquela corte, monocraticamente proferido por aquela corte. De novo, afirma-se que essa decisão, a decisão que negou o seguimento à ação rescisória, está adequada e conforme o ordenamento jurídico. O Ministério Público Eleitoral, então, a todos esses argumentos que já foram trazidos aos autos, acresce apenas mais um. Porque o Ministério Público, em verdade, foi intimado uma vez na ação rescisória, que foi a intimação decorrente da concessão da liminar. E aí ingressou com uma suspensão de segurança, que teve a liminar concedida, e se manifestou na ação rescisória. Então, em verdade, sequer houve ainda citação nessa ação rescisória, porque depois da liminar, o antigo relator retratou-se e extinguiu a rescisória. Nessa oportunidade em plenário, então, acrescento um outro fundamento, aqueles já apresentados inicialmente, quando na hipótese na ocasião em que o Ministério Público Eleitoral se manifestou na rescisória, que e aí encerro e volto ao ponto de origem. Trata-se na origem de uma ação, de uma representação pelo artigo 41A. O artigo 41A da Lei 9.504 não tem como consequência imediata a inelegibilidade, que é um dos pressupostos para o cabimento da ação rescisória. Eu recordo que o artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral, indica que cabe a ação rescisória nos casos de inelegibilidade. E não é disso que está a se tratar. O artigo 41A tem apenas como consequência reflexa a inelegibilidade. Essa inelegibilidade, esse efeito decorrente, ele é extraído a partir da incidência do artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 6490. Então, mesmo que se acolhida a tese de cabimento da ação rescisória e etc., não seria o caso de fato, rescindir o julgado, porque não se está diante de uma das hipóteses de cabimento, ou, no caso aqui, superado o ponto do cabimento, de acolhimento da pretensão de rescindir o julgado. Não se está a tratar de uma decisão que enfrenta a inelegibilidade. A inelegibilidade é uma questão anexa, é uma consequência anexa da representação do 41A, e o não cabimento da rescisória em hipóteses tais, ou seja, em hipóteses em que se trata de uma representação na origem pelo artigo 41A, é reconhecida tanto pela doutrina, e o José Jairo Gomes ao se manifestar sobre o cabimento da rescisória, pontua exatamente essa circunstância, e também pelo Tribunal Superior Eleitoral, que em diversos julgados já enfrentou pelo não cabimento da rescisória em hipóteses de julgamento por uma das representações da Lei 9.504. E eu menciono aqui a ação rescisória 139 de Goiás, já de 2003, antiga,
que diz, me permito ler a emenda sucinta, eleitoral, agravo regimental, descabimento de ação rescisória, representação fundada no artigo 73 da Lei 9.504, ausência de declaração de inelegibilidade, precedentes. Cabe ação rescisória somente da decisão do TSE que trata de inelegibilidade. E ainda, ação rescisória 41557, decisão monocrática de 2013. Item 2. Não cabe ação rescisória para desconstituir decisão condenatória em sede de representação do artigo 41A da Lei 9.504, já que nela não há, no âmbito da própria ação, declaração de inelegibilidade. E, por fim, ação rescisória, agravo regimental na ação rescisória 392 do Amapá, oriunda do Tribunal do Amapá, julgada em 2010. Ação rescisória, descabimento, captação ilícita de sufrágio, Lei 9.504, artigo 41A, hipótese de inelegibilidade, não configuração. Item 2, no âmbito do direito eleitoral, a ação rescisória possui regramento específico e restringe-se à desconstituição de decisão que verse inelegibilidade, não sendo possível a interpretação extensiva do artigo 22(1), a linha J do Código Eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral traz mais esse argumento, a afirmação, a tese do não cabimento da ação rescisória, e recorda que, superada essa preliminar de não cabimento, o processo ainda não está maduro para julgamento, ou seja, não é possível adentrar no juízo rescindendo e rescisório, porque não houve sequer citação. Mas a tese central do Ministério Público Eleitoral, que é reafirmada na presente ocasião, é o não cabimento da presente ação rescisória. Dessa forma, o agravo regimental do autor dessa ação rescisória há de ser desprovido. É a manifestação. A ilustre relatora para delindir essa Imagem questão. ampla do plenário, sem movimentações, todos acomodados em seus lugares. Pode repetir? Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Presente Sua no pressuposto de mesa, doutora admissibilidade, Paola, eu fazendo conheço o leitura na agravo. tela de seu computador. Vossa Excelência vai julgar tudo, ou vai julgar Imagem novamente primeiro qual direcionada ao Vou plenário. julgar o agravo, o agravo do agravo. Novamente, doutora Paola, o fazendo agravo leitura na regimental tela na do seu ação computador. rescisória e o agravo regimental no Imagem agravo na ação ampla do rescisória. O Os plenário. dois agravo agravos. regimental no agravo da ação rescisória. Mas e a ação rescisória? A senhora vai julgar hoje? Sim. Deixa eu só... Então, no conhecimento, conhece todos os recursos? Ou porque o doutor Pablo está dizendo aí, pelo que eu entendi, que a ação Informações rescisória ainda escritas não no está campo madura inferior da para julgar. tela, Pelo menos foi julgamento isso que eu entendi no conjunto, finalzinho origem da Macapá, manifestação. relatora juíza Paola. Senhor presidente, o senhor Pois não. permite? Por não, doutor Pablo. Obrigado. Só para fazer um esclarecimento, caso haja, porque o Ministério Em Público vídeo entende que ela chamada, deve ser procurador do extinta, Ministério que ela Público, não é doutor cabível. Pablo. E caso venha a ser conhecida, de fato, o juízo rescindendo e rescisório, ao ver do Ministério Público Eleitoral, não poderiam ser tomados na presente ocasião, porque ainda não houve a citação. Mas a tese central é da possibilidade de extinção sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita, pelo não Perfeito. cabimento da ação rescisória. Foi isso que eu entendi. Ou seja, em tradução, se Vossa Excelência não estiver conhecendo a ação rescisória, A está sua prejudicado os mesa, agravos. desembargador Seria João mais ou menos Lages. esse o deslinde. Mas aí, doutora Paola, Vossa Excelência está com a palavra. Tá, Excelência, eu vou julgar aqui os termos da ação rescisória. Em sua tá? mesa, doutora Juntamente com o Paola, agravo. fazendo leitura na tela do seu Então computador. conhece tudo. Conheço. Há alguma divergência? Imagem ampla do plenário. Então, conhecidos os recursos. Vossa Excelência pode prosseguir. Novamente, No imagem caso em tela direcionada aqui, à o mesa da agravante ele doutora sustenta Paola. que a Quem está exclusividade da fazendo a competência leitura do na mesa do TSE seu computador só seria é sua cabível frente, nas seu situações em que a microfone. própria Corte analisa o mérito da causa de inelegibilidade. Nos casos em que não aprecia a questão fática e substancial, a competência passaria aos regionais, pois se trata de decisão irrecorrível que trata de inelegibilidade. A tese defendida, contudo, não merece acolhida. Isso porque não se constata na legislação vigente qualquer disposição legal que outorgue aos tribunais regionais eleitorais competência para tanto, de modo que não cabe ao julgador usurpar das atribuições constitucionalmente outorgadas ao legislador e admitir o manejo da ação rescisória no âmbito das cortes regionais, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Demais disso, não se trata de conferir interpretação extensiva ao artigo 22, inciso 1, a linha J do Código Eleitoral. Portanto, alargar as hipóteses de cabimento da rescisória consubstanciaria, em última análise, em infringir a liberdade de escolha do legislador,
que optou por não conferir aos tribunais regionais competência para julgamento de ações rescisórias. Não se pode admitir o argumento de que a lei teria falado menos do que deveria, na medida em que a delineação minuciosa e específica e a restrição, tanto do órgão competente quanto das situações em que se admite o manejo da ação, demonstram claramente que se trata de opção legislativa de assim o fazê-lo, o que é constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo e deve ser respeitado pelos demais poderes, sobretudo pelo julgador, quando no exercício de interpretar e aplicar a lei. Em tempo, ao contrário do que se defende o agravante, não é o enunciado da súmula 33 do TSE que proíbe a propositura da rescisória em face de decisões proferidas pelos regionais, mas sim a disposição expressa do artigo 22 do Código Eleitoral. O verbete sumular tão somente reafirma reiterados entendimentos consolidados pela Corte Superior, no sentido de restringir a admissão dessa espécie de ação a situações que tratem de causas de inelegibilidade. Nesse sentido, repiso, a inadmissibilidade da presente demanda não decorre da aplicação da mencionada súmula, mas de texto expresso na lei. No que se refere aos precedentes trazidos na inicial, verifica-se que todos são julgados já superados pelo próprio TSE. Os acordos enumerados pelo agravante, prolatados no bojo da ação rescisória 259 e 236, são datados de 2007 e 2008, respectivamente. As decisões mais recentes daquela Corte reiteram o entendimento de somente admitir o manejo de ação naquela instância, sendo incabível contra decisões regionais, conforme se constata das emendas que eu trago à colação e a conhecimento dos eminentes pares, e que eu vou fazer a dispensa da leitura. Relativamente ao suposto excesso de formalismo, na apreciação das nulidades aventadas, imperioso destacar que o mérito de tais questões somente poder-se-ia ser objeto de análise após ultrapassada a fase de admissibilidade da ação proposta. Nesse sentido, se mostra evidentemente descabido nessa sentada qualquer debate acerca da licitude ou não das provas que desencadearam as medidas de busca e apreensão e que fundamentaram a decisão de condenação, na medida em que a ação rescisória sequer avança no juízo de admissão. Ademais disso, em razão da própria natureza e escopo da rescisória, qual seja a desconstituição da coisa julgada, é necessário que as restrições e hipóteses excepcionais de aceitação da demanda sejam muito bem delineadas e respeitadas pelo julgador, sob pena de causar temerária instabilidade nas decisões judiciais e insegurança jurídica. No que tange ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo agravante, entendo que também não merece acolhimento. Doutora Paula, minutinho, porque eu acho que caiu aqui o sistema. Deixa eu já lhe restituir a palavra, tá? Que caiu o sistema, é capaz do juiz Mário e o doutor Pablo não estejam acompanhando. Então, já está reconectando. Foi alguma queda. Está chovendo lá fora, né? Está uma chuva torrencial. De volta, tá bom? Pode prosseguir. Obrigada, presidente. Bom, dando continuidade, eu acredito que não houve interrupção, né? Foi para todos aqui. Então, continuando o voto, no que tange ao incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo agravante, eu entendo que também não merece acolhimento, porquanto, como já dito a Lures, a questão acerca da hipótese de cabimento da ação rescisória se apresenta como clara opção legislativa. A restrição, embora admite-se seja capaz de causar algum desconforto às partes, das quais se subtrai uma possibilidade de questionar decisões judiciais, não viola a Constituição, na medida em que o ordenamento jurídico disponibiliza outros meios para recorrer, questionar e provocar o judiciário a rever as decisões proferidas, de modo a garantir acesso à justiça, o duplo grau de jurisdição e o direito de recorrer ao jurisdicionado. Assim, os questionamentos trazidos pelo agravante no bojo da presente demanda devem ser objeto do meio adequado, que não a ação rescisória, para que possam eventualmente ser revistos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantenho integralmente a decisão recorrida e julgo extinta, sem resolução de mérito, a ação rescisória. É como voto. Como vota... Imagem ampla do plenário, com a palavra o desembargador João Lages. Vasconcelos. Eu acompanho integralmente, senhor presidente. Juiz Carmo Antônio. Igualmente, acompanho a relatora, excelência. Mário Júnior. Integralmente com a relatora, presidente. Matias Neto. Eu acompanho a relatora, presidente. Normandes Souza. Eu também acompanho a relatora, doutor. E eu também. Então, ficou assim. Vossa Excelência está... Em sua mesa, desembargador João Lages alternando a leitura entre a tela de seu computador e os papéis dispostos em cima da mesma. A ação rescisória e prejudicado o agravo do Ministério Público, é isso?
Porque tem um agravo também do Ministério Público aqui, não, né? E É, o certamente... primeiro agravo. Eu acho que é isso, né, doutor Pablo? Já que foi extinta, era o que Vossa Excelência perseguia no agravo. É que o agravo do Ministério Público se deu em razão da Em liminar chamada, concedida. procurador do E o Ministério relator Público, originário Dr. Pablo. voltou atrás e extinguiu a ação. Então, o agravo do Ministério Público Eleitoral, em verdade, já tinha perdido objeto com a retratação. Perfeito. Então, eu anuncio o resultado, né? De Foi volta negado à o imagem provimento ao ampla agravo do da plenário. Imagem direcionada ao desembargador João Lages. Está em sua mesa, fazendo leitura na tela do seu computador. Nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Muito bem, então vamos aí prosseguir ainda com a doutora Paola nas prestações de contas. O item 5 da pauta, eu chamo a julgamento, prestação de contas 060-1263 de 2022. Interessada no caso é Josiane Araújo Nascimento. E a relatora é a juíza Paola Santos, que está com a palavra. Cuidam os autos de prestação de contas de Em Josiane sua Araújo mesa, doutora Nascimento, Paola, candidata ao fazendo cargo de leitura na deputado tela do seu federal pelo computador. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, sugeriu a desaprovação das contas em razão da não apresentação de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O órgão técnico sugeriu ainda a devolução do valor de R$100 mil ao Tesouro Nacional. Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio o parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas. Subsidiariamente, se manifestou pela desaprovação e determinação do recolhimento de R$100 mil correspondentes às despesas não comprovadas. É o relatório. Doutor Pablo, Vossa Excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Reitero o parecer, Desembargadores senhor presidente. acomodados em seus lugares. Lado direito vazio nos assentos. Lado esquerdo podemos observar algumas pessoas na primeira fileira. Vi agora que a gravação voltou agora. Eu repito o resultado dos itens 2, 3 e 4. Em sua mesa, o desembargador João Lages folheando os papéis dispostos em cima da mesa. O resultado desse julgamento foi o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deixa eu ver como ficou aqui, negou o provimento ao agravo de Aristides da Silva Lopes e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação rescisória. Tudo nos termos proferidos, nos votos proferidos pela ilustre relatora. Agora sim, para agravar, chamo em julgamento a prestação de contas 060-1263 de 2022, interessada a Josiane Araújo Nascimento, relatora a juíza Paola Santos, que está anunciado o pregão, né, que Vossa Excelência já até começou a julgar. Mas agora, eu acho que era bom repetir, Paola, porque sim, agora que gravou, né? Agora que vou repetir o relatório. Então, vamos lá. Cuida os autos de prestação de contas de Josiane Araújo Imagem Nascimento, direcionada à doutora Paola, que está em sua mesa, fazendo leitura no monitor do seu referente à aplicação computador. de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu desaprovação das contas, em razão da não apresentação de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O órgão técnico sugeriu, então, a devolução do valor de R$100 mil ao Tesouro Nacional. Os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, na qual emitiu parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e, subsidiariamente, se manifestou pela desaprovação e determinação do recolhimento de R$100 mil correspondentes às despesas não comprovadas. É o relatório. Ok, agora sim, doutor Imagem Pablo, ampla do plenário. Reitero o parecer, senhor presidente. reiterado, a relatora está com a palavra. Bom, conforme relatado, trata Em sua mesa, a doutora Paola, fazendo leitura na tela do seu computador. O órgão técnico constatou que a candidata recebeu o valor de R$100 mil, oriundos do fundo de campanha, sem, contudo, apresentar qualquer documentação hábil a comprovar o emprego regular dos recursos, o que viola expressamente o artigo 53, inciso 2, a linha C e artigo 60, ambos da resolução do TSE 23.607, 2019, ou o comprovante de devolução ao Tesouro Nacional deste valor. Conquanto consubstancie irregularidade de natureza grave, a falha não implica o julgamento das contas como não prestadas, conforme pugnou o Ministério Público Eleitoral.
porquanto a análise das contas não restou completamente prejudicada. Como dito, o NACEP ele verificou a existência de todas as receitas recebidas no período de campanha, por meio dos extratos eletrônicos, restando não comprovadas pela candidata o destino das verbas recebidas. Demais disso, a candidata trouxe outros documentos aos autos, de maneira a afastar a declaração de não prestadas às contas. Ante o exposto, em consonância com o parecer da unidade técnica, eu voto pela desaprovação das contas de Josiane Araújo Nascimento, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nos termos da resolução do TSE 23.607/2019, e determino a restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$100 mil referentes aos recursos oriundos do fundo de campanha, cuja destinação não restou comprovada. É como voto. Alguma objeção? Contas desaprovadas. Em sua mesa, desembargador João Lages, fazendo leitura dos papéis que estão dispostos em cima do seu teclado. De contas anual do PSDB, número 0606143 de 2022. Interessado é o PSDB e Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior e Josemar Vaz dos Santos, a ilustre relatora, com a palavra. Cuida-se de prestação de contas do Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB, referente ao exercício Imagem financeiro de direcionada à 2021. doutora Paola, fazendo leitura Após na a regular tela do seu instrução, computador. o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, emitiu parecer conclusivo, sugerindo a aprovação com ressalva das contas, em razão da não apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.803,81, referente aos recursos de origem não identificada, da não comprovação de despesas realizadas com recurso do fundo partidário, no valor de R$ 35.313,18, e da ausência de extratos bancários relativos à conta de outros recursos, do fundo de campanha e do fundo de campanha mulher. Sugeriu ainda o recolhimento ao erário do valor total de R$ 38.116,99, referente aos recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.803,81, e as despesas não comprovadas, realizadas com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 35.313,18. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, por entender que o montante utilizado sem a devida comprovação não se trata de valor irrisório e pela determinação de devolução dos valores indicados pelo órgão técnico. É o relatório. Ministério Público, doutor Paulo. Imagem ampla do plenário, no momento sem movimentação. Reiterada, relatora com a palavra. Conforme relatado, em sua mesa, doutora Paola, fazendo leitura na tela do seu computador. No exercício de 2021. De início, cumpre destacar relativamente à ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos oriundos do fundo partidário, que deve ser analisada com cautela pelo julgador, em razão da origem pública das verbas. Todavia, na espécie, verifica-se que, conquanto o valor cuja comprovação não ficou esclarecida, seja, em termos absolutos, uma quantia expressiva, equivale em termos percentuais a tão somente 6,08% da movimentação financeira total da prestação de contas. Como bem exposto pelo órgão técnico, a agremiação recebeu em 2021 um montante de R$ 626.697,16, de modo que a parcela referente à falha apontada não representa grande monta, quando observada em relação ao valor total percebido. Não obstante, diferentemente do que defende o órgão ministerial, o TSE possui firme entendimento no sentido de que é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade nas hipóteses em que o valor total da irregularidade não ultrapassa 10% da arrecadação. Demais disso, no tangente à ausência de extratos bancários relativo às contas de outros recursos, fundo de campanha e fundo de campanha mulher, verifica-se que as omissões não inviabilizaram a fiscalização da movimentação financeira, porquanto a análise foi possível por meio de extratos eletrônicos encaminhados a essa especializada pelas instituições financeiras, e implica a anotação de ressalvas. O entendimento dessa Corte é sólido nesse sentido. Por fim, a não apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.803,81 não consubstancia a gravidade relevante ao exame das contas, mas enseja tão somente a determinação de devolução do numerário. Ante o exposto, em consonância com o parecer do NACEP, voto pela aprovação com ressalvas das contas do Partido da Social Democracia Brasileira e determino ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 38.116,99, referente aos recursos de origem não identificada,
no valor de R$ 2.803,81 e as despesas não comprovadas, realizadas com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 35.313,18. Tudo conforme a resolução de regência, como voto. Não havendo objeção, Imagem ampla do plenário. declaro as contas Em sua mesa, aprovadas com desembargador ressalvas, João ok? Lages, Tudo nos termos do fazendo voto proferido leitura pelo dos ilustre papéis relator. E vamos dar dispostos em uma cima pausa de para a sua doutora Paula mesa. tomar uma água. Vamos chamar o item 9 da pauta, doutor Orlando. Imagem É a ampla prestação do de contas plenário. número 060 Desembargador João 1054 de Lages ao centro 2022, da origem tribuna Macapá, principal. interessado no caso é José Imagem direcionada Tupinambá à sua mesa. Pereira de Souza. Ilustre relator, com a palavra. Imagem ampla do plenário, informações Uma boa tarde descritas a no todos, canto inferior da ilustres tela, pares, doutor nona Procurador pauta de Regional julgamento da Eleitoral, a todos que 26ª nos assistem. Sessão Judiciária Bem-vindo aos Ordinária. alunos da Unifap, Em sua que mesa, fazem presente. desembargador Orlando Vasconcelos, fazendo Trata-se leitura na aqui os tela do autos seu de computador prestação que de encontra à contas sua eleitorais de frente, José juntamente com o Tupinambá Pereira microfone de Souza, mesa, candidato ao cargo de ao deputado fundo parede estadual madeirada pelo do Partido Social tribunal. Cristão, referente Desembargador à está vestido campanha com das sua eleições de toga, 2022. usa óculos de armação escura, Após é um regulatório homem de processual, a pele unidade clara, cabelo técnica escuro sugeriu a curto e desaprovação barba das escura contas curta. em razão das irregularidades apontadas representarem 19,91% do total das despesas financeiras, bem como a devolução da importância de R$ 4.800 ao partido, referente às despesas sem a devida comprovação. A Procuradoria Regional Eleitoral, por ocasião de sua manifestação, apresentou parecer no mesmo sentido. Este é o relatório, presidente. Doutor Pablo, mantém o parecer? Imagem ampla do Reitero o plenário. parecer, senhor presidente. Reiterado, doutor Orlando, pode prosseguir. Obrigado, presidente. Conforme Imagem relatado, novamente trata-se de prestação de contas direcionada eleitorais ao apresentado desembargador por José Orlando Tupinambá, Vasconcelos, que candidato ao cargo permanece de fazendo deputado leitura na estadual tela nas do seu eleições gerais de computador. 2022 e, no parecer conclusivo, a unidade técnica verificou que sugeriu a desaprovação das contas, bem como a devolução dos recursos no valor de R$ 4.800 ao PSC. E aqui eu trago a colação dos itens referente às irregularidades que subsidiam a desaprovação, o qual poupo Vossas Excelências da leitura e passo a analisar as questões apontadas pela unidade técnica. De início, entendo haver equívoco no parecer da ANACEP, ao apontar nos itens 3 e 5 do seu parecer conclusivo, que o candidato não teria apresentado documentação apta a comprovar a regularidade de gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como ao concluir pela necessidade da devolução de recursos ao Partido Social Cristão. Isto porque, em consulta aos extratos eletrônicos das contas específicas, bem como ao módulo de fundos públicos do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE, constata-se que o candidato não manuseou recursos de origem pública, mas tão somente de recursos privados, oriundos de autofinanciamento e de doação de pessoa física, os quais transitaram devidamente na conta outros recursos, de modo que não há de se falar em irregularidade no uso dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme apontou a unidade técnica, mas de irregularidade na utilização dos recursos privados. Por se tratarem de recursos privados, ainda que se verifique irregularidade na sua utilização, é descabida a conclusão pela determinação de devolução de recursos privados ao próprio partido ou ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal. Não obstante, avaliando as consequências das irregularidades relativas à malversação de recursos privados, decorrentes de duas despesas financeiras não registradas na prestação de contas ou sem a respectiva comprovação de irregularidade nos autos, inafastável é a conclusão pela desaprovação das contas, porquanto tais falhas somente perfazem o percentual de 16,19%, ou seja, R$ 4.800, do total dos recursos arrecadados, que seriam R$ 30.000, o que desautoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso. Com essas considerações, ante o exposto, eu voto pela desaprovação das contas de José Tupinambá Pereira de Souza, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Cristão, referente à aplicação dos recursos nas eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso 2 da resolução do TSE 23607 de 2019. É o voto, presidente. Novamente, imagem ampla do plenário.
que o TRE Imagem desaprovou direcionada ao as contas desembargador de Beto João Silva Pereira de Lages, Souza, fazendo à leitura nos unanimidade papéis dos termos dispostos em oferidos. cima do teclado Voto por e ilustre no relator. monitor de seu computador. Voltar, doutora Paola, item 7 da pauta, prestação de contas eleitorais 0600-987 de 2022, origem Macapá. A interessada neste caso, doutora Paola, é a Ameliane Assunção Azevedo. Vossa Excelência está com a palavra. Cuida os autos de Imagem prestação ampla de do contas de plenário, com a Ameliane palavra a Assunção doutora Azevedo, Paola. candidata a cargo de deputada estadual pelo Partido Liberal PL, referente à Imagem aplicação de direcionada à recursos na doutora campanha das Paola, eleições fazendo de leitura na 2022. tela de seu Em computador. relatório conclusivo, o NACEP sugeriu a aprovação das contas em razão da inexistência de qualquer irregularidade. O Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, ele pontuou que dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a candidata gastou 150 mil com serviços advocatícios, o que representa 40,58% do valor total oferido, percentual exorbitante quando comparado com outras amostras de prestação de contas, nas quais o valor aproximado corresponderia a um total de 4% da movimentação financeira. Aduziu que a prestação de serviços advocatícios corresponde à atuação em um processo de registro de candidatura e a uma única prestação de contas, a qual registra tão somente 5 espécies de despesas, com publicidade por material impresso, serviços advocatícios, serviços contábeis, atividades de militância e serviços prestados por terceiros, o que demonstraria a ineficiência e o descuido no emprego da verba pública. Destacou que o TSE considera que a descrição genérica de serviços prestados ao prestador de contas, desacompanhados de documentos, provas que justifiquem tais pagamentos e atestam a regularidade e efetividade da despesa contratada, caracteriza falha grave e enseja a restituição dos recursos irregularmente empregados pelo prestador de contas. Argumentou que o contrato de prestação de serviço, composto por cláusulas genéricas, desacompanhado de qualquer documento que permita verificar e quantificar minimamente o trabalho. Ao final, opinou pela desaprovação das contas em razão da realização de despesas com serviços advocatícios acima do valor de mercado e pela devolução ao Tesouro Nacional de 150 mil. É o relatório. Doutor Pablo. Obrigado, senhor Imagem presidente, ampla do associação plenário, com a relatora, palavra excelentíssimos doutor Pablo, julgadores. procurador do A Ministério matéria posta Público. sob julgamento no presente Em processo é videochamada, parecida doutor com Pablo. a que foi tratada por essa corte no dia de ontem, razão pela qual serei mais sucinto. Mas não posso deixar de registrar que há um agravante aqui. Enquanto no dia de ontem havia um pagamento de R$20 mil, ao ver do Ministério Público Eleitoral não devidamente comprovado, ou seja, não foram aportados aos autos os elementos mínimos que permitissem verificar a complexidade, a execução da tarefa, quantificar minimamente quem foram as pessoas responsáveis pela execução dessa tarefa, e a falta desses elementos permitia ao Ministério Público Eleitoral identificar a comprovação aquém do que a legislação exige. No presente caso, há um agravante. O valor repassado aos serviços advocatícios corresponde ou atinge um montante de R$150 mil. E esse valor, por si só, não causa irregularidade alguma. De fato, não há na lei um teto ou um limite ou um percentual sobre o qual deva ser observado pelo prestador de serviços contábeis e advocatícios. Mas a legislação exige, sim, a todos os serviços prestados a uma campanha a sua devida justificativa. Isso decorre da Constituição e também das leis que a regulamentam e da legislação eleitoral infralegal, inclusive a Resolução 23.607 de 2019. Essa resolução indica que o prestador de serviços deve apresentar um comprovante fiscal idôneo e que contenha a declaração detalhada da atividade. E o serviço prestado, isso está previsto no artigo 60 da resolução, e o serviço prestado ou bem adquirido deve ter a sua comprovação trazida aos autos também. Como que isso é possível num serviço de Ainda atividade com a palavra intelectual? em videochamada, Essa é uma doutor pergunta Pablo, que, procurador ao ver do o Ministério Público. Eleitoral, é possível a partir de elementos mínimos que justifiquem essa correlação, que comprovem
o serviço prestado e justifiquem o gasto, a despesa eleitoral registrada. No caso dos autos, não há nada disso. O Ministério Público Eleitoral entende que isso é um dever do prestador de contas, um dever de todo aquele que gere, guarda, empenha, emprega verbas públicas, e é o caso aqui dos autos. Essas verbas são expressivas e, no presente caso, não vieram acompanhadas de elementos mínimos. O Ministério Público Eleitoral não quer um registro que, impossível ao prestador de contas ou ao prestador de serviços. O que o Ministério Público Eleitoral entende é uma comprovação mínima, porque caso o TRE entenda pela dispensa desse registro, teremos duas espécies de serviços que ficarão absolutamente à margem do controle. Bastará, sem justificativa alguma, o lançamento de uma nota fiscal, seja no valor que for, isso ficará indene ou de impossível fiscalização. E não é isso que a Constituição deseja. A Constituição coloca um dever, um ônus a todo aquele que recebe recursos públicos. E esse ônus é demonstrar a correta, o escorreito emprego desses recursos recebidos. No caso de um serviço advocatício ou de um serviço contábil, isso somente ocorre quando há uma demonstração dos serviços realizados e o cotejamento disso com o recurso público empregado. Esse dever de prestação de contas não corresponde a uma obrigação de cumprimento impossível, pelo contrário, ela seria facilmente atendida tanto pelo prestador de contas quanto pelo prestador do serviço, e é ônus do prestador trazer à prestação de contas todos os elementos que justifiquem o emprego de verba pública. Não há, à margem da Constituição, um espaço para verbas sobre as quais não se tenha a mais absoluta transparência, o mais absoluto respeito à economicidade no que se refere ao gasto, ao emprego de verbas públicas. Não é o que acontece no presente caso. Encerro indicando que o Tribunal Superior Eleitoral admite, ou já admitiu em diversas ocasiões, a observância desses preceitos constitucionais às prestações de contas, mas também especificamente nos serviços advocatícios, e não aceitou contratos ou a comprovação de serviços executados a partir de cláusulas genéricas, que não permitem verificar a absoluta adstrição do serviço prestado e a sua efetiva demonstração e justificativa. Todos os preceitos da Constituição e da resolução da Lei 9.504, da resolução que a regulamenta, indicam que todas as despesas de campanha devem ser demonstradas. Os serviços advocatícios e os serviços contábeis não estão à margem, embora, e isso é certo, e o Ministério Público Eleitoral não se insurge contra isso, não haja um limite. Justamente por não haver um limite, redobra o dever de bem demonstrar o emprego da verba pública. Esse dever ele é extraído diretamente da Constituição. Com essas palavras, reitero a manifestação contida nos autos. Imagem ampla do plenário, desembargador João Lárcio com a palavra. Imagem direcionada à mesa da doutora Paola, que agora está com a palavra. Doutora Paola faz leitura na tela de seu computador. Essa situação ela foi posta no processo ontem, né, que trata sobre situação similar. E justamente o ponto em questão é que essa discussão ela é incabível em sede de prestação de contas. Tá? Então, foi colacionado aqui três decisões dessa corte, né? E, inclusive, uma delas foi submetida à Corte Superior Eleitoral, que, em recurso especial, ela manteve na íntegra a decisão, e foi uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, em obediência a esses precedentes que já foram estabelecidos pela Regional e pela Corte Superior, eu entendo que o debate acerca da suposta abusividade no valor dispendido com serviços jurídicos, contábeis, ela não encontra guarida no âmbito do processo de prestação de contas.
devendo, acaso entenda o órgão ministerial e demais legitimados, se utilizarem do meio processual adequado e oportuno para apurar eventuais irregularidades ou abusos no emprego de recurso público. Então, nesse sentido, não se mostra cabível nessa assentada a discussão aventada, seja pelo escopo dessa espécie processual, ou seja pela própria instrução e o procedimento legalmente estabelecido, que eles não dão margem para o que pretende o parquê. Então, o que não impede, repito, que se adotem providências no sentido de trazer novamente a apreciação desse colegiado à matéria, desde que sejam utilizados instrumentos adequados. Então, diante de tudo que foi exposto, em consonância com o parecer técnico, eu voto pela aprovação das contas de campanha de Ameliane Assunção Azevedo, nos termos da Resolução TSE 23.607/2019, com fundamento no artigo 74, inciso 1. É como voto, presidente. Todos os pares estão de acordo? Não havendo objeção... Em sua mesa, desembargador João Lages, folheando os papéis e fazendo leitura. Desembargador Carmo, vamos ao item 10 da pauta, é a prestação de contas anual número 0600-100 de 2021. O interessado no caso é o PSL, o Silvino Fernandes Dalbó e o Wilton Ribamar da Silva Favacho. O ilustre relator está com a palavra. Do Diretório em sua mesa, Estadual desembargador do Carmo Partido Antônio, Social fazendo Liberal, leitura na PSL, tela de seu celular. atualmente Partido União Brasil, relativo ao exercício 2020. Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, NACEP, e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a desaprovação das contas, a aplicação de multa e a transferência de valores do fundo partidário para a conta destinada aos programas de promoção e participação política das mulheres. É o brevíssimo relatório. Imagem ampla do plenário, com a palavra do desembargador João Lages. Reiterado o relator com a palavra. Excelências, em Novamente síntese, em sua mesa, desembargador Carmo Antônio, fazendo leitura na tela de seu celular. E sugeriu a realização de diligências ao diretório partidário para saná-las, mesmo após a parte interessada ter sido intimada para cumprir as diligências, remanesceram as seguintes irregularidades. Primeira delas, a ausência de documentos fiscais, comprovante de recolhimento de sobras financeiras, comprovante de recolhimento de receitas de origem não identificadas e prova material de execução de serviços de publicidade. 2. Inobservância do emprego de quantia mínima de recursos do fundo partidário em programas de participação política das mulheres. O conjunto das falhas descritas acima compromete a regularidade das contas e enseja o julgamento pela desaprovação. Considerando o que dispõe a Emenda Constitucional 117/2022, o valor de R$ 7.250 relativo ao não preenchimento da cota mínima de recursos destinados a programa de promoção de participação de mulheres na política deverá ser aplicado em benefício de candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito julgado da presente decisão. Frise-se que a ausência de documentos fiscais aptos a comprovar o pagamento de despesas eleitorais implica na determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos cuja regularidade não se demonstrou. E, no caso aqui, são R$ 57.771, acrescido de multa, que fixa em 10% do total irregular, que dá R$ 5.777,10, totalizando R$ 65.548,10, conforme o disposto nos artigos 18 e 48 da Resolução TSE 23.604/2019. Então, pelo exposto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, voto pela desaprovação da prestação de contas do Partido Social Liberal, atual União Brasil, referente ao exercício financeiro de 2020, e para determinar: 1. A devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 63.000
548,10 e 10 centavos, e a aplicação de R$ 7.250 em benefício das candidaturas femininas às eleições imediatamente posteriores ao transjugado dessa decisão. Esse é o voto. Todos de acordo? Então, Imagem ampla do plenário. Novamente, imagem direcionada à mesa do desembargador João Lages. Doutora Paola da pauta, a prestação de contas 0601259 de 2022. No caso, a interessado é Vitor Hugo Carneiro Fernandes. A relatora está com a palavra. Cuide dos autos de procedimento Imagem instaurado ampla do em razão plenário, da com a palavra a omissão doutora na entrega da Paola. prestação de conta final de campanhas de Vitor Hugo Carneiro Fernandes, que concorreu ao cargo Em de sua deputado mesa, estadual pelo doutora Movimento Paola Brasil fazendo Democrático, leitura na MDB, tela nas do seu eleições de computador. 2022. Ao analisar os autos, o NACEP verificou que houve recebimento de recursos públicos no valor de R$ 150 mil. Embora devidamente intimado para prestar contas, o candidato deixou o prazo transcorrer sem apresentar manifestação. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e determinação da devolução do valor recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cujo emprego não foi comprovado. É o relatório. Relatório, doutor Pablo, mantém o parecer? Imagem ampla do Reitero o plenário. parecer, senhor presidente. Doutora Paola, reiterado. Conforme a Lei Novamente, 9.504/97, doutora Paola, em sua mesa, fazendo leitura na há tela a do seu obrigatoriedade de computador. prestação de conta pelos candidatos até o 30º dia após a realização das eleições. Então, no caso específico, quando há uma omissão, há a determinação para que ele faça, no tríduo legal, a regularização dessa movimentação, apresentando os documentos necessários. Né? Então, no caso dos autos, como relatado, o candidato ele foi intimado e não fez, né, ele se manteve inerte conforme a certidão acostada aos autos. Então, por essa razão, eu julgo como não prestadas as contas de Vitor Hugo Carneiro Fernandes, e ficará ainda o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme disposição do artigo 80, inciso 1 da norma de regência. Determino ainda a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 150 mil, relativo a recursos de origem pública, cuja comprovação não foi realizada, também nos termos da norma de regência, como voto. Acho que nesse caso não tem Imagem ampla do plenário, com a palavra o desembargador João Lages. Em sua mesa, desembargador João Lages, fazendo leitura dos papéis em sua mesa. 11, desembargador Carmo, a prestação anual 0600-111 de 2021, a origem é Macapá, recorrente é Rede. Interessante que a advogada da Rede, uma das advogadas é Flávia Calado, é egressa da Unifap, esteve lá com vocês aí, né, prestigiando, vocês que estão prestigiando aqui, era aluna tal qual vocês, então esperamos, Carmo, eu e todo Imagem o ampla do plenário, ainda com a palavra desembargador João Lages. Tal qual a doutora Flávia Imagem direcionada ao desembargador João Lages, em sua mesa. Carmo, Vossa Excelência está com a palavra. Inclusive, Excelência, a Flávia foi representante da turma durante em o sua tempo mesa, em que eu desembargador estive Carmo dando Antônio. aula para a turma Desembargador, a que agita ela o seu pertence. microfone. Então, eu torço E continua a para que, leitura na tela do vocês seu também celular. possam estar nessa condição. Excelências, aqui trata-se de prestação de contas anual, Diretório Estadual do Rede Sustentabilidade, relativo ao exercício de 2020. Após regular instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias e o Ministério Público Eleitoral sugeriram a aprovação das contas com ressalvas e o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a aplicação de multa. É um relatório brevíssimo. Brevíssimo, doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterado, desembargador. Excelências, Em síntese, sua mesa, como desembargador ficou no Carmo relatório, Antônio, fazendo o leitura NACEP na tela do seu identificou celular. irregularidades e sugeriu a realização de diligências ao diretório partidário para saná-las. E mesmo após a parte interessada ter sido intimada por 3 vezes para cumprir as diligências e sanar as falhas identificadas, remanesceram a seguinte irregularidade: a ausência de comprovantes de recolhimento de sobras financeiras de candidatos, 39.600, e de receitas de origem não identificada, R$ 144. E o conjunto das falhas descritas, contudo,
não compromete a regularidade das contas, porque representa em torno de 1% do total das despesas financeiras, que somou R$ 3.989.338,09, circunstância que não afeta, como eu disse, a integralidade das contas. Então, sobre esse tema, a legislação dispõe que tais valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Isso, a resolução TSE 23.604/2019, cujo artigo 14 estabelece que o recebimento direto ou indireto de recursos previstos no artigo 13, receitas de origem não identificadas, sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União. Então, nesse contexto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, voto pela aprovação com ressalva da prestação de contas do Partido Rede Sustentabilidade, referente ao exercício financeiro de 2020, para determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 39.744. É o meu voto. Todos estão de acordo? Estando todos de Em acordo, sua então, mesa, aprovação desembargador com João ressalva Lages, nisso, fazendo leitura no papel que está em sua mão. Esse é o resultado, Clêmen Sejude. Não havendo mais processos da judiciária, nós teríamos uma pauta administrativa, mas em face da queda de energia que nós tivemos, eu vou deixar para amanhã, tá? Mas não sem antes de pedir para registrar o nome das acadêmicas e dos acadêmicos aqui na ata, porque isso serve muito para o currículo, tá certo? E, com a permissão do desembargador Carmo, passar um dever de casa para eles, Carmo. Porque claro. O nosso decano gostava muito de falar de história, isso é muito importante, a história caminha junto com o direito. E hoje nós estamos comemorando, os portugueses estão comemorando 49 anos da Revolução dos Cravos. Então, vocês têm um dever de casa para fazer. Em uma folha de papel, farão uma correlação. Imagem dos primeiros assentos ao lado esquerdo do plenário. Em sua mesa, desembargador João Lages. De 2023 e Revolução dos Cravos. Vejam a Revolução dos Cravos na Wikipédia. E aí vocês veem depois o que é que correlaciona, né, o ponto central da importância disso. Tá? Isso, e me entreguem na terça-feira, no dia da nossa avaliação, dia 2 de maio. Ao lado esquerdo se levantam. Beleza, então, Justiça Eleitoral Brasileira, em sua mesa, de desembargador João Lages. De 2023 e Revolução dos Cravos, de Portugal. Doutor Mário, eu ia explicar aí, mas o nosso decano Gilberto, ele não está, ele que gostava muito de falar de história, mas os alunos vão estudar depois isso daí, né? Então, pessoal, eu não sei se nada mais havendo, resta-me declarar então encerrado, agradecer profundamente a participação de todos e todas, tá bom? Aos estudantes também, a assistência, Clêmen Sejude. Ao seu lado esquerdo, secretária judiciária. Desembargador João Lages conversa com a secretária. Que nos nossos e-mails tem uma resposta do CNJ, que nós temos que responder alguma coisa, uma pesquisa que eles estão fazendo, né, no Zap. Perfeito. Tá bom? Então, presidente, eu queria uma gentileza também. Eu viajo amanhã para Brasília, agora sem movimentação. O Tribunal de Justiça, aquele comitê de questões fundiárias. Meu voo é exatamente às 17h. Mesa, então, eu vou pedir a Vossa Excelência, amanhã eu tenho um processo que está incluído, eu não quero retirar de pauta. Se Vossa Excelência me permitir, do aeroporto mesmo eu participo, voto o meu processo, eu vou tentar fazer de forma bem resumida e depois Vossa Excelência, se puder, me libera da sessão. E pedir também que na quinta-feira, como eu estarei em Brasília, que eu possa participar também por videoconferência. Perfeito, Carlos, perfeito. Obrigado. Está deferido. Aliás, eu quero só que... Imagem ampla do plenário, desembargador João Lages com a palavra. O bloco de julgamento vem sempre o relator na frente, né? Muito embora eu sempre vou fazer assim, eu vou dando palavra para um para outro, porque senão a gente hoje, a Paola... Em sua mesa, desembargador João Lages. Ela tem uma quantidade enorme de processos, então a gente tem que dar uma pausa para ela beber uma água também. Aí a gente vai misturando, mas amanhã Vossa Excelência começa, tá bom, desembargador? Pessoal, boa noite a todos, está declarada encerrada a sessão e até amanhã às 16h, se Deus quiser. Sessão encerrada, logo do TRE.